Quantas vezes você, em algum momento da vida, questionamos o agir de Deus e o porquê que tantas coisas ruins acontecem, principalmente com pessoas boas, e até muitas vezes duvidamos de que Ele realmente nos ame como a Bíblia fala, que Ele está cuidando de nós e que Ele vê tudo à nossa volta e que Ele quer o nosso bem. Muitas vezes, né? Pois é, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem esse olhar humano de que se alguém nos ama, tem que estar ali o tempo todo zelando, cuidando, não deixando que nada aconteça. Mas tem uma questão. A gente, enquanto psicólogo, quando a gente trabalha, etc., com pais, a gente sabe que um bom pai é aquele pai que sempre está ali para proteger, para ensinar, etc. Porém, é aquele pai que também dá permissão para que a gente tome determinadas atitudes, para que a gente aprenda com elas. E não que está ali o tempo todo zelando, sem deixar com que a gente caminhe. Até porque se a gente faz isso, a gente aleja a criança, ela acaba ficando sem repertório para conseguir lidar com dificuldades no mundo, que é o que a gente mais encontra dentro de um trabalho, de um relacionamento e tudo mais. Quando a gente faz com que a criança se desenvolva em um ambiente que muitas vezes ela vai ter dificuldade, ela vai ter obstáculos, ela vai ter que aprender a lidar, aprender a se posicionar, a gente faz com que essa criança consiga lidar melhor com a vida na idade adulta. A mesma coisa é Deus. Em nenhum momento ele vai ficar ali constantemente protegendo, colocando você dentro de uma caixinha para que nada de mal te aconteça. Até porque o que nos separou dessa proteção, desse cuidado que Deus tinha com a gente, foi o nosso pecado, foi aquilo que foi feito lá desde o Éden. Isso separou disso. Porque até lá não existia morte, não existia dor, não existia nada disso. A partir do momento que o homem peca, a gente faz essa divisão. E como a Bíblia já disse que o salário do pecado é a morte, a gente está condenado a essa morte e a gente morre um pouco mais dia a dia. E muitas vezes não é a morte física, é a morte pela língua, é a morte pelas atitudes e as dificuldades que a gente vem passando. Porém, a gente sempre teve uma promessa, entendeu? Que Deus iria vir resgatar o seu povo e tudo mais e restaurar essa aliança que foi perdida lá atrás. E ele veio, deu o seu bem mais precioso, que foi o seu Filho único por nós, para que a gente pudesse se arrepender e restaurar essa aliança que havia sido perdida com Deus. E é assim que a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente consegue admitir aquele sacrifício feito por nós, que não somos merecedores, ele vem habitar entre nós. Porém, mesmo assim, com salvação e tudo mais, com esse selo da cruz, a gente ainda passa por dificuldade. Tem a palavra dele ali falando, não temas, eu estou contigo. E Jesus também falou que no mundo teremos aflição, mas para a gente ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. A questão é o seguinte, que mesmo na dificuldade, a gente tem que entender, na dificuldade, na perda, no medo, na insegurança, principalmente que esse tempo vem trazendo, ele continua ali conosco. É muito mais fácil a gente passar por uma dificuldade sabendo que não estamos sozinhos, sabendo que a gente tem com quem contar e que não é qualquer pessoa. Na verdade, é um Deus de amor, é um Deus que te ama, é um Deus que te projetou, que antes de tudo isso existir, Ele desenhou. Então começa a entender que mesmo na dificuldade, a gente se torna forte, porque a gente sabe que está amparado o tempo todo e constantemente. Eu sei que é difícil passar por algumas coisas, eu sei que é difícil passar por alguns momentos, por perdas, dificuldades e tudo mais, mas você nunca vai estar sozinho. Ele continua sendo Deus, Ele continua te amando, Ele continua com você até o final. Então, mesmo que você esteja na dificuldade, Ele está junto. Se você estiver na felicidade, Ele vai estar junto. Se você estiver no medo, Ele vai estar junto. É essa a certeza que nós temos. E tem uma coisa que as pessoas não entendem, que é como quem tem a Cristo consegue manter essa esperança e essa felicidade sem ter motivo. Só que tem uma coisa que ninguém vai entender se não tiver, é que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, continua. O caminho ainda não acabou e ele não acaba aqui.